Você sabia que existe um lugar onde é proibido morrer? Uma ilha tomada por bonecas incrivelmente assustadoras? E até uma cratera em chamas que nunca se apaga? Fica até o final porque a número 7 é tão misteriosa que até os cientistas ficaram sem resposta nenhuma. Hoje você vai conhecer as 12 coisas mais bizarras que existem no mundo. Algumas parecem mentira, mas são totalmente reais. Na cidade de Longyearbyen, na Noruega, falecer é literalmente proibido por lei desde 1950. O solo congelado preserva os corpos até os vírus antigos, como o da gripe espanhola, já foram encontrados eles intactos. Imagina viver em um lugar que até nascer é raro. As mulheres grávidas também precisam sair dessa cidade para poder dar à luz aos seus bebês. No México existe uma famosa Ilha das Bonecas. Um homem começou a pendurar bonecas acreditando que estava sendo perseguido pelo espírito de uma menina. Hoje, centenas delas estão espalhadas pelas árvores, muitas sem olhos, sem braços, e turistas dizem ouvir sussurros durante a noite. Você teria coragem de passar a noite nessa ilha? No Turcomenistão existe uma cratera em chamas chamada Porta do Inferno. Ela foi acesa por cientistas em 1971 e nunca mais se apagou. O fogo é tão intenso que pode ser visto até do espaço. Você ficaria perto de um lugar desses? Já foram registrados casos de chuva de sapos e peixes. Isso acontece quando tornados sugam os animais de rios e lagos e soltam em outros lugares. Tipo, por exemplo, quando tem um tornado e passa pelo rio, ele puxa os animais e joga para outro lugar. Essa questão da chuva de sapos não é nada confirmada assim, mas se vocês quiserem eu posso trazer algo mais específico explicando sobre esse fato. Imagina você estar numa rua e de repente começa a chover peixes. Pensou? Na Tanzânia existe o Lago Natron. Ele é tão alcalino que calcifica os animais. Fotógrafos já registraram aves petrificadas em posições incrivelmente assustadoras, como se fossem estátuas bem naturais. Você teria coragem de colocar a mão nesse lago? Na China existe uma cidade inteira chamada Xingsheng. Ela foi construída há mais de 1300 anos durante a dinastia Tang. Era muito importante no centro político e econômico da região, mas em 1959 tudo mudou para a construção da usina hidrelétrica de Xinhuan. A cidade foi inundada de propósito e desapareceu sob as águas do lago Qingdao. Mais de 300 mil pessoas tiveram que ser realocadas e Xinjiang ficou esquecida por décadas. Nos anos 90, um som misterioso foi detectado no oceano, chamado de bloop. Ele era tão alto que foi captado por microfone a milhares de quilômetros de distância, mais forte que uma explosão nuclear. O som parecia vir das profundezas do Pacífico Sul, mas até hoje ninguém sabe exatamente o que o causou. Uns acreditam que pode ser uma criatura gigantesca escondida nas profundezas. Outros dizem que foi só um som das geleiras se quebrando, mas a verdade é que o mistério continua sem resposta até hoje. Essa aqui é bem famosa, acho que todo mundo conhece. Cidade abandonada por radiação. Chernobyl foi evacuada após um desastre nuclear em 1986. Em poucas horas, uma cidade inteira virou fantasma. Hoje, prédios estão congelados no tempo, escolas com cadernos abertos, brinquedos espalhados, hospitais com equipamentos intactos. A natureza tomou conta de tudo, com as árvores crescendo dentro de casas, animais selvagens vivendo livremente. É como se o tempo tivesse parado, mas com uma atmosfera assustadora que atrai turistas e caçadores de mistérios. No México existe a Caverna dos Cristais, descoberta em 2000 dentro da mina de Naica. O que os mineradores encontraram parecia ser coisa de outro planeta, cristais gigantescos
de gipsita, alguns com mais de 10 metros de comprimento e pesando toneladas. O ambiente lá dentro é extremo, a temperatura chega a 60 graus Celsius e a umidade é quase total. Isso significa que quase ninguém consegue ficar lá sem equipamentos específicos. Seria como se fosse entrar em um mundo alienígena, cercado por estruturas brilhantes e gigantescas que parecem espadas de vidros. Os cientistas acreditam que esses cristais se formaram ao longo de centenas de milhares de anos, graças à água rica em minerais que circulava pela caverna. Hoje, ela é considerada uma das maiores descobertas geológicas da história. Você teria coragem de ir num lugar desse, sabendo que ele é tão hostil? Existe uma sala chamada Câmara de Anecoica, considerado o lugar mais silencioso do planeta. O silêncio é tão extremo que você consegue ouvir as coisas que normalmente passam despercebidas, como o seu coração batendo, o sangue correndo nas veias e até o movimento dos ossos. Mas esse silêncio absoluto não é nada confortável. As pessoas que entram nessa sala relatam tontura, desorientação e até mesmo alucinações. Alguns dizem que o cérebro começa a inventar sons para compensar a ausência total de ruídos. A sala foi criada para testar equipamentos de áudio e ondas sonoras, mas acabou se tornando um desafio psicológico. O maior recorde de permanência lá dentro é de apenas alguns minutos. Ninguém aguenta por muito tempo. Agora imagine você sozinho em um lugar onde até o som da sua respiração parece ensurdecedor. No Brasil existe a famosa Ilha da Queimada, conhecida como Ilha das Cobras. Exatamente, em São Paulo, Brasil. Ela fica a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo e é considerada um dos lugares mais perigosos do planeta, pelo seu seguinte motivo. Lá vivem milhares de cobras venenosas, principalmente a jararaca ilhoa. Essa é uma espécie única que só existe nessa ilha. Estima-se que haja até uma cobra por metro quadrado em algumas áreas. Ou seja, é praticamente impossível de dar um passo sem encontrar uma cobra. O veneno da jararaca ilhoa é tão potente que pode levar uma pessoa a óbito em poucas horas. Por isso, a entrada dessa ilha é estritamente proibida por lei, sendo permitida apenas para pesquisadores autorizados. Essa ilha ganhou uma fama mundial e até virou lenda. Muitos acreditam que ela guarda segredos escondidos, já que ninguém consegue explorar ela por completo. Você teria coragem de pisar em um lugar desses, onde cada movimento pode ser o último? Na Bolívia existe o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. Ele tem mais de 10 mil quilômetros quadrados e parece um mar branco infinito. Mas o mais impressionante não é isso, e sim quando chove. Uma fina camada de água transforma o salar no maior espelho natural da Terra. O céu reflete no chão, criando uma sensação de estar caminhando entre as nuvens. Esse fenômeno é tão surreal que até os astronautas da NASA já usaram o Salar de Uyuni como uma referência para calibrar satélites no espaço. Além disso, o salar guarda uma das maiores reservas de lítio do planeta, um mineral usado para baterias de celulares, carros elétricos, ou seja, esse lugar não é só mágico, mas também ele é estratégico para o futuro da tecnologia. E aí, você teria coragem de visitar esse local? Esses foram alguns tópicos dos fenômenos mais misteriosos e assustadores que eu trouxe para vocês. Cada um deles mostra que o mundo ainda guarda segredos que desafiam nossa imaginação. Esses foram alguns lugares e fenômenos mais assustadores que eu pude trazer para vocês do planeta. Cada um deles mostra como o mundo ainda guarda segredos que desafiam a nossa imaginação. Agora eu gostaria de saber qual desses fatos vocês acharam mais interessante e se vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo sobre algum fato específico ou algum outro fato. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda tem muito mais curiosidade e mistério por vir.